Bom dia a todos. Bom dia. Que gostoso retornar, não é, gente? Muito bom. Espero que todos tenham tido uma passagem muito boa com a família, com os amigos. E agora retornamos novamente. Vocês viram no início os recados, E lembrando que nós temos no nosso mural também toda a publicação que a casa proporciona. E também não podemos esquecer da sexta. Eu esqueci. Parei e não estou. A gente precisa colocar. Ok? Pronto. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma prece já de abertura para a gente se conectar com Deus, ao alto. Então vamos lá, cada um da sua maneira. Vamos nos preparar aí. Amado Pai, de infinita bondade e justiça, é com gratidão profunda que nos colocamos neste instante em prece, retornando a esta casa de amor, aprendizado, após esse período de festividades do Natal e do Ano Novo. Regressamos, Senhor, trazendo conosco as experiências vividas de cada um, os reencontros familiares, as reflexões e também, por que não, os desafios que o novo ciclo nos apresenta em 2026. Nesse retorno a este lar espiritual que nos acolhe com tanto carinho, pedimos a Tua permissão para harmonizar os nossos pensamentos, silenciar as inquietações do mundo exterior e abrir o coração à Tua presença amorosa. Que possamos sentir mais uma vez que esta casa é também o quê? Uma extensão do nosso lar. Espaço de refazimento, consolo e renovação. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, inspira-nos nessa manhã em que refletiremos sobre a Tua passagem na casa de Zaqueu. Que esse ensinamento nos ajude a compreender que o verdadeiro encontro contigo acontece quando abrimos as portas da nossa alma, reconhecendo nossas limitações e quando assumimos com coragem o compromisso de transformação interior. Agradecemos pela presença do nosso irmão João Gâmbaro, que se dispõe aqui a servir como instrumento do bem, e pedimos aos benfeitores espirituais que nos amparem, que nos intuam e fortaleçam para que suas palavras alcancem nossos corações conforme nossas necessidades. Que assim seja. Bem, bom dia a todos. É com uma alegria imensa, como o nosso irmão disse, estamos retornando, para começar uma nova jornada na nossa vida. E para essa jornada, como também na prece do nosso irmão coloca, as nossas reflexões um pouco sobre tudo o que nos ampara nesse encontro com Cristo. Então, a palestra ou esse diálogo que nós teremos hoje sobre Zaqueu é um pouco isso. É esse momento de nós para com Cristo e o Cristo dentro de nós. Então eu vou ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, Jesus em casa de Zaqueu. Então, diz o Evangelho: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar,
Jesus dirigiu para o olhar para o alto e, vendo-o, disse: Zaqueu, dai-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Bem, então as nossas reflexões. Jesus está sempre em nosso caminho. Sempre caminha em passos leves e suaves na nossa direção. O que acho e penso que seja importante entender é que Jesus sempre vai estar conosco nessa leveza do ser. A questão é o quanto de nós estamos para esse encontro. Quando olhamos principalmente para o nosso cotidiano, né, nós sempre estamos meio que acelerados para algumas coisas. Então, para algumas coisas estamos acelerados, para outras coisas angustiados, para outras coisas decepcionados e assim por diante. Qual é o momento que, de fato, eu me coloco para esse encontro com Cristo? Não é só um momento como no dia de hoje, nesse domingo de manhã, mas é justamente nesse cotidiano, na minha vida. Então, se imaginarmos uma cena, né, como o nosso irmão projeta aqui agora, aqui é um cotidiano. O Cristo está junto com aqueles que o seguiam, um cotidiano. Mas ali havia um homem que, dentro das suas aflições, dentro das suas, né, angústias, também procurava mudar de vida. Mas como mudar tudo isso dentro dele próprio, se ainda ele também não tinha se encontrado consigo mesmo? Para podermos encontrar com Jesus, precisamos primeiro encontrar a nós mesmos. Não tem como eu ir até o Cristo se eu não me encontrar. Quantos dali estão seguindo Jesus, mas ao mesmo tempo não se encontraram consigo mesmo? Nos dias de hoje, nós podemos ver isso dentro de uma questão talvez simples, onde muitos dizem que é cristão, ou que segue o Cristo, para poder se dizer que é uma pessoa boa. Para dizer que, olha, eu sigo Cristo, eu sou cristão, eu sou isso, mas no seu fundo, no seu íntimo, não é verdade. Muitos dizem que seguem a Cristo para uma questão de poder, para até poder manipular outros, para poder induzir a outros. Outros vão dizer que seguem a Jesus para como se Jesus tivesse que aliviar todo o seu sofrimento, toda a sua culpa e assim por diante. Então, para irmos até o Cristo, temos que nos conhecer. Quem somos? Porque quando eu me pergunto quem eu sou, é como se eu estivesse me perguntando para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir? Então vamos imaginar, olha, essa gravura é maravilhosa. Por quê? Vamos analisar. Aqui tem apenas Zaqueu. Mas vamos imaginar, no meio dessa multidão, né, no meio dessa multidão, tantas outras árvores
também tinham tantos outros homens querendo ver Jesus. Se me permitem uma brincadeira, uma analogia, é quando você vai para por exemplo, vai começar o Campeonato Paulista. Você vai nesse estado do interior. O campo é pequeno, e aí você vê aquele pessoal em torno do campo, tudo em cima de árvore, para assistir o jogo. É um acontecimento para a cidade. Receber um Palmeiras, receber um Corinthians, um São Paulo, um Santos. Todo mundo vai para cima das árvores. Não coube todo mundo no campo. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos imaginar que aqui você tem mais do que uma árvore. Várias árvores durante o caminho. E nessas várias outras tantas árvores, tantos outros também pendurados nos galhos para ver Jesus. Mas quem que se conecta com Jesus? Aquele que buscava ele. Ele vai falar para os outros que durante o caminho ele vai olhando, vai vendo. Ele está olhando, ele está vendo todo mundo ali, vendo. Mas quando ele passa, dá aquele arrepio, aquela sensação, opa, alguém está dentro de mim. Zaqueu, você está comigo, então hoje vou à tua casa. Os outros viam Jesus, ouviam Jesus, mas não estavam com Jesus. Zaqueu, com todas as suas angústias, com todas as suas, enfim, por ser publicano, os preconceitos, enfim. Mas naquele momento, esse homem queria estar com Jesus. E assim emanou uma vibração para ele. Assim procurou transpassar todas as dificuldades possíveis que ali se apresentavam, no meio da multidão, ele não ia conseguir estar próximo. Buscou algo que pudesse lhe projetar para Jesus. A árvore, um simbolismo de projetar você a esse encontro. A esse encontro. Portanto, para isso, eu preciso me conhecer. Zaqueu vai procurar o Cristo por quê? Simplesmente pelo fato daquele homem falar bonito, daquelas outras tantas curas que talvez naquele momento Zaqueu já soubesse. Mas porque ele queria sua paz interior. Veja, um homem sadio, portanto, não está procurando milagre para sua matéria física. Não era isso que eu procurava? Ele procurava paz interior. Se num momento da minha vida eu simplesmente digo ao Cristo, Pai, afasta de mim esse cálice, eu estou buscando paz interior ou estou eu me negligenciando das próprias provas que a elas me apresentam para a minha própria evolução? Por isso a importância de auto se conhecer. Porque eu posso pedir, Pai, teu cálice é amargo, mas dai-me força para bebê-lo, pois sei que da consciência em ti superarei todas as dificuldades. E assim, me projetarei para a minha evolução espiritual. É bem diferente. Mas para dizer essas palavras, tenho que me conhecer. O que nós fazemos hoje? Pelo próprio cotidiano, nós fomos que meio que, entre aspas, ensinado a querer nos livrar dos problemas. Então, para hoje, quanto menos problemas você tiver, melhor. Isso seja em toda circunstância. E nós aprendemos isso.
Só que nós estamos no mundo de expiação e prova. Temos que passar por uma prova para poder expurgar as nossas mazelas. Quando Zaqueu fala, olha, se magoei alguém, se fiz algum mal a alguém, a partir de hoje quero ajudar, quero recompensar. Para essa época, você traz uma questão bastante material, uma simbologia, talvez, já para dizer assim, olha, se eu magoei alguém, eu vou retribuir 4 vezes a mais daquilo que eu tenha lhe tirado. É importante pensarmos o quanto nós estamos preparados para com aqueles que, magoado por alguma questão da própria vida, nós teremos as palavras certas para lhe consolar o espírito, para lhe consolar a alma. Quantas das vezes, e aqui é muito interessante, às vezes, com quem nós convivemos, a dificuldade que muitas vezes encontramos para poder auxiliar. Talvez o fato de termos uma proximidade muito grande, a gente sempre fala, ou pelo menos a gente pensa, né, que temos todo o tempo. Então a gente fala, olha, hoje não dá. A pessoa está próxima, está bem ali, sempre do seu lado. Então você não vê necessidade para agora. Que qualquer momento eu posso ver ela, qualquer momento eu posso falar com ela, qualquer... Mas a questão é, e o tempo dela? O tempo que ela te procurou, o tempo que Zaqueu procura o Cristo, é o tempo dele, é a necessidade dele. O Cristo não vai falar para ele, ó, Zaqueu, tudo bem? Eu estou aqui, mas olha, não vai dar. Senti você aqui na minha pele, senti você no meu espírito, mas hoje não dá. Olha a multidão que eu tenho para atender. Era a necessidade dele. Era o momento dele. E que o Cristo fala, olha, dai-te depressa em descer daí que eu vou na tua casa. A pressa não é do Cristo, mas a pressa é dele para se preparar para receber o Cristo. E aí, voltando naquela pessoa do nosso cotidiano, temos que estar preparado para ela. Porque a pressa também é dela, de querer aliviar as suas angústias, aliviar as suas tensões. Então, a vida é maravilhosa, é linda. Desde que quando eu olho para o Evangelho e consigo traduzi-lo na minha existência. Não posso olhar para essa passagem e olhar apenas que Zaqueu pegou um saquinho de dinheiro e começou, olha, para você eu devo tanto, então está aqui, para você tá... Não é isso. É o momento de todo que ele sentiu. Vamos imaginar Zaqueu, publicano, homem do dinheiro, homem materialista, para desprender de tudo aquilo o que foi exercitado dentro dele. Eu não estou dizendo com isso no sentido de você não valorizar questões dos bens materiais, que não são... Né? Mas a questão é do quanto despreender de tudo isso. Então vejam, quantos aqui estão com o Cristo? Mas os olhares são também de repugnação para com Zaqueu. Aqui talvez não é possível, né? Mas se olharmos para a pintura, os olhares, as expressões que o pintor quis colocar para o repudio daquele homem, estar junto deles e junto ao Cristo, como ele não se fosse ele merecedor para isso.
quanto estão aqui ao lado do Cristo e ao mesmo tempo distante do Cristo. Quanto de nós também, nesse cotidiano da vida, podemos estar nesse momento? Chamo atenção para esse daqui. Eu não tinha visto essa pintura, mas estou achando maravilhosa, porque ele está ignorando tanto a um, como ignorando a outro. Para ele é indiferente. Está talvez aqui na multidão, tem algum outro significado para ele. Essa é a nossa vida. Quando olhamos para o nosso momento que estamos vivendo, tal qual muitos vão dizer em nome do Cristo, em nome de Jesus, mas são palavras, tudo é indiferente. Outros com um olhar mais sisudo, recriminador, vão dizer em nome do Cristo, e se não for do jeito dele, então será perseguido. Essa passagem, ela nos faz pensar sobre tudo isso. Então, quando ele diz a Zaqueu, dai-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa, quanto de nós somos capazes de ouvir essas palavras e nos colocarmos para receber em nosso lar? Esse nosso lar em nosso espírito. Em nosso espírito. Quantos daqui não poderiam dizer ao Cristo, podemos ir também? Mas o que eles dizem? Como assim ele vai na casa daquele? Como eles poderiam dizer, Senhor, poderemos ir junto? Poderemos degustar das tuas palavras para alimentar o nosso espírito? Mas a primeira coisa que vem, como ir na casa de um publicano? Deixa de amar aos seus irmãos. Quanto de nós estamos preparados para esse momento? Então, ouvir o chamado é estabelecer uma conexão profunda com o Cristo através de seu sentimento. Como que a gente vai se conectar? Temos o sermão da montanha, temos as parábolas, temos o próprio Evangelho. Conversando com a nossa irmã Sheila, ela me mostrava um livro que ela pegou para ler, e ela dizia assim para mim, João, eu leio apenas um trecho, isso aqui vai levar um ano. Mas essa é a importância disso. Se conectar com o livro. Eu vou ler um romance espírita. Leia o romance. Já li um livro no mês. Mas chega no final do ano, nossa, esse ano eu li, nossa, acho que uns 20 livros. Mais de um por mês. Benção. Mas o que você fosse para você? São romances lindos. Fala da reencarnação. Fala do perdão. E esse perdão foi tão lindo porque um irmão prejudicou o outro que era vida. Narra todo o livro. Mas e o perdão? Não sentiu. Todos estão seguindo Cristo, ouvindo Cristo, mas consegue sentir o perdão para com o próximo? Consegue amar ao próximo? Quando eu me conecto com Cristo, eu posso pegar um romance espírita, um capítulo, ou um parágrafo, uma frase,
e parar naquela frase e me degustar com aquelas palavras, lembrando de uma parábola, lembrando de um dos sermões, e ali ficar lembrando de pessoas que durante o dia que eu tive, que necessitam de uma paz, como está escrito ali. Mentalizo a pessoa, peço permissão aos mentores, para que então aquela mensagem possa, de alguma forma, ressoar no espírito daquele irmão, através do sonho, através de uma necessidade de uma outra pessoa que ele confia, lhe dizer palavras. Não precisa ser eu, mas possa ser alguém que lhe leve um conforto. Não necessariamente tenha que ser eu, mas eu posso ser um momento da inspiração para que alguém aproxime dele, que alguém que ele possa ouvir e confiar. Não é necessário eu, mas alguém que ele confie. Então, continuando as nossas reflexões, então permitir um diálogo possibilitando uma orientação não só reflexiva, mas também prática. Portanto, quando falamos em prática, não é no sentido que eu tenha que fazer algo fisicamente. Como nós dissemos, estou lendo o livro, e aonde entra a prática? No momento que eu me coloco nessa disposição e vou emanando essa energia, aonde ela possa encontrar uma conexão com alguém que possa auxiliar aquele irmão que está em angústia. Se eu levo a prática num sentido mais matéria da questão, eu vou começar, eu preciso fazer alguma coisa para ele, eu preciso encontrar com ele. Talvez você nunca encontre, porque não é você. Ele não tem uma intimidade, você não tem uma intimidade com ele. Muitas vezes ele também não tem para com você. A prática, muitas vezes, está na sua leveza do próprio ser, aonde projete no outro a necessidade dele se estabelecer essa conexão com o Cristo. E aí a gente acha que a prática é tudo aquilo que eu posso pegar, levar e fazer, tirar daqui para o cara. Somos espírito, não somos matéria. Meu espírito vai, meu espírito oferece o trabalho. Como a nossa irmã, que também um pouco antes de começar a palestra contava seu sonho, teve uma prática de vivência durante o sonho. Foi num lugar lindo, maravilhoso, já preparamos ela para o ano que se inicia. Minha filha, ó, vem cá, vamos aqui, olha como tudo é lindo, maravilhoso, mas ó, o ano está começando. O ano está começando. Ela ficou com o quê? Com a sensação boa. Essa é a prática. Depois nós concretizamos, de alguma forma. Vamos supor que nesse cotidiano, supondo que você, durante aquele momento do livro que você leu, você mentalizou, você pediu, mas você também sabe que não tem tanta intimidade para chegar, para falar, mas você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. E, como se diz, né, o destino da vida, alguém lhe aparece e fala, nossa, eu estou pensando em falar com fulano, mas estou meio assim, meio assado, você fala, graças a Deus, minhas preces foram ouvidas. Você vai e incentiva a pessoa.
A prática. Como também citar na Bíblia, né? E o Verbo se fez. A palavra se fez. Não importa se é a tua boca que fala, mas que seja o teu espírito falando. É isso que é importante. Não é a tua boca, é teu espírito. E teu espírito, durante o momento que a tua matéria física repousava em descanso, ele trabalhava, ele praticava ações buscando alguém para auxiliar ao outro que está aflito. Não somos matéria, somos espírito. Matéria repousa, o espírito trabalha. Quando Zaqueu então coloca, Senhor, dou a metade dos meus bens, né, aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com, né, 4 tantos. Então essa visita do Cristo na casa de Zaqueu, né, esse diálogo entre eles, estabelece um plano para as futuras reencarnações de Zaqueu. Não é só aquele momento. Ali já se estabelece um plano, um momento de preparação para futuras reencarnações. O diálogo para com um romance espírita, ele não é só uma coisa para hoje. Ele está lhe proporcionando uma reflexão de uma consciência, de um processo evolutivo. Naquele momento que você está lendo, que você está ali em alguns momentos se identificando, que está se reconhecendo, é um despertar de uma consciência para te projetar em futuras reencarnações. Para hoje, as provas. Para amanhã, talvez, a missão. Olha como isso é bonito. Mas qual é o momento disso tudo? No momento que você está nesse diálogo com o Cristo. E como você está nesse diálogo? Como dissemos, num romance, em uma palestra que você ouve. Então, esse plano para futuras reencarnações. Assim também ocorre conosco. O Cristo nada pede a Zaqueu, mas o próprio Zaqueu se desperta para as suas necessidades pela busca do homem integral. Joana de Ângeles vai falar muito desse homem integral. Né? É isso. Zaqueu, naquele momento, nem espera o Cristo lhe pedir algo. Ele não espera que o Cristo fale, olha, Zaqueu, agora você vai ter que devolver tudo isso, hein? Olha o que você fez. Cristo não aponta o dedinho para Zaqueu. E nem exige nada de Zaqueu. Ele simplesmente vai na casa de Zaqueu e só a presença dele já faz Zaqueu despertar. O Cristo nada pede. Mas o momento que você sente o Cristo olhando para você e você se conectando com ele, e aí você sente a presença dele, você já sabe quais são as suas responsabilidades. Ninguém precisa saber. E ninguém vai lhe dizer. É você com o Cristo. Temos projetos diferentes de reencarnação. Como que um pode falar, você tem que fazer isso ou fazer aquilo? A gente só vai descobrir quando sentimos o Cristo dentro de nós. E quando sentimos, que não seja de forma como culpa. Nossa, eu pequei, mereço ser castigado.
Não. Cometi falhas no passado. Cometi falhas. Fui negligente para com os ensinamentos do Cristo. Mas hoje, consciente de tudo isso, quero estar presente numa nova reencarnação para auxiliar aqueles que também ainda não se despertaram para essa consciência que hoje habita em mim, que vibra em meu espírito. E não para condenar aqueles que ainda não se despertaram. Você não se despertou, você pecou, você deve ir para a fogueira. Não. Vim para auxiliar aqueles que ainda não se despertaram para este momento. Esse é o nosso trabalho. Não é julgar, é auxiliar, amparar, amar. Imaginemos quando Bezerra de Menezes foi convidado para participar do mundo celeste. E ele disse, não, quero ficar aqui para auxiliar aqueles que ainda não entenderam a palavra do Cristo. Quem ama não consegue deixar o outro para trás. Não consegue. Você quer, no mínimo, estar do lado para falar, para aconselhar. Você não dá. Você fala, não, ó, amigo, fique aí, já fiz tudo que eu podia fazer por você, tchau. Esse sentimento egóico não faz mais parte. Você quer estar junto. Ou, dentro de uma outra missão, que alguém lhe fala, olha, é o seguinte, você não vai ficar com um, não. Você vai ficar com 100. E é esse 100 que você tem que dar conta. Vamos imaginar o Cristo. O Cristo não recebeu um planeta inteiro para auxiliar a todos nós evoluirmos para um dia fazer parte do mundo celestial. Se ele já está lá no mundo celestial, já é Cristo, já está numa vibração, por que aceitar vir receber um planeta? Mas é o amor. Um amor incondicional. Então esse que deve ser o nosso pensamento. Então, assim, né? O Cristo não pede nada a Zaqueu, mas o próprio Zaqueu se desperta para as suas necessidades, pela busca do homem integral, de fazer a sua reforma íntima, né? Tomando consciência do ser crístico que cada um de nós somos. Se fomos criados pelo amor de Deus, o que vibra dentro de nós? Amor. Só que nós esquecemos que fomos criados por esse amor. E acabamos, dentro desse cotidiano que eu estou falando hoje, nos conectamos mais com ele do que com o próprio amor que nos criou. Valorizamos muito mais as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas amarguras, do que o próprio amor crístico que existe dentro de nós. Essa deve ser a nossa busca, por esse amor crístico, a luz que está dentro de nós. Mas para isso, temos os desafios a serem enfrentados, como a multidão de pessoas que Zaqueu teve que saber lidar. Imaginemos, saber lidar. Porque, imagine, ele sobe, mas antes de ver o Cristo, ele vê todos esses olhares, essas indiferenças. Não subiu e já conectou com Cristo.
Primeiro, todos esses olhares. E ele teve que se manter firme aqui para encontrar o Cristo. A primeira dificuldade, muitas vezes, que enfrentamos, já caiu. Mas ele se manteve firme. E manteve a sua conexão com Cristo. Não importam os olhares, não importam as indiferenças. Eu estou com Cristo, como Cristo está para comigo. Essa é a nossa vida, lá fora. Os olhares, os desprezos, o egoísmo e tantas outras situações que muitas vezes nos inibem. Mas eu não devo estar inibido para com estes. Eu não posso estar inibido para com este. Então, continuando ainda, enfrentando, teve que saber lidar, achar soluções para tudo isso. Encarar os desafios não como um obstáculo, mas como um aprendizado. Isso é importante. Ele não vai olhar para isso aqui, não. Ele olha para isso aqui tudo e tem um grande aprendizado. O amor que sai daqui. Aprenda a amar os seus inimigos. Porque quando você aprender a amar aos seus inimigos, nada lhe afetará. Porque o teu amor cobrirá todas essas indiferenças, todos esses olhares de repressão. E que o teu amor, esse é o aprendizado. Se eu não aprender isso, cada um desses olhares me derruba. Não consigo ir à frente. Aí vem a mágoa. Nossa, ajudei tanta gente. Aí vem a decepção. Mas como que isso não muda nunca? Vem a tristeza. E assim por diante. Mas quando você tem o aprendizado, que é o amor, cobre tudo isso. É isso que o Cristo está ensinando. Zaqueu, eu estou no meio deles. Eles dizem que me amam, mas não conseguem retribuir uma faísca de amor para com aqueles que eles se declaram seu inimigo. Porque sendo Zaqueu um publicano, era considerado um inimigo do povo. Então o que Jesus está dizendo a ele? Eles me seguem, eles me ouvem, mas não conseguem sentir o amor que ensina. Esse é o aprendizado. Quando Cristo fala, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, Zaqueu fala, não conseguia devido à multidão. Então aquelas pessoas também seguem o Cristo, mas, como já dissemos, com um detalhe. Qual vibração ou sintonia ela sentiu com o Cristo? Umas com idolatria, então umas vão olhar para o Cristo com uma idolatria, vão idolatrá-lo, mas não ouvem as suas palavras, só o idolatra. É outra questão. Muitas vezes você idolatra e não sente nada. Fica apenas na idolatria. Outras com vibrações conectadas ao poder,
né, para estar ao lado do Cristo, lhe proporcionava esse poder, para lhe tirar alguma vantagem desse momento. Outras com vibrações de posse, no sentido, o Cristo pertence apenas a mim e não qualquer outra. Por que Paulo de Tarso é considerado um dos grandes discípulos do Cristo? Porque ele falou com o gentio, falou com, enfim, com todos os outros povos. Não falou só com os judeus. Muitos daqui têm o Cristo apenas para si, pertence apenas ao nosso povo, não nada mais. Não pertence à humanidade, pertence só a nós. Zaqueu volta-se para o próprio íntimo dele. Zaqueu volta-se para si próprio, reconhecendo a necessidade de transformação espiritual inspirada pela palavra do Cristo. Essa é a diferença de Zaqueu em relação aos outros. Ele volta para si. Ele não está preocupado em idolatrar. Ele não está preocupado, olha, o Cristo esteve na minha casa, eu tenho esse poder. Não. Ele olha para dentro de si próprio. Então, não é a quantidade de trabalho que estamos ofertando, mas sim o que sai do nosso coração. Como dissemos, ninguém precisa ver o que fizemos. Mas quando eu li aquele livro, eu pensei em alguém. Quando fui pôr a matéria em repouso, lembrei da pessoa e fui fazer o que eu tinha que fazer. Ninguém soube, ninguém precisa saber. Portanto, qual é a vibração que sai do meu espírito? Ligada ao poder? Ou uma vibração ligada nessa potencialidade que temos o Cristo dentro de nós, pelo qual foi criado pelo amor de Deus, e eu projeto esse amor para com todos aqueles que assim necessitam. Então essas são as minhas reflexões. Eu vou agradecer os amigos espirituais que intuíram o nosso irmão de me auxiliar aqui com uma imagem dessa que me facilitou na didática, digamos assim, né, para com a palestra, onde a gente possa ver os olhares e sentir essas vibrações que nos cercam no nosso cotidiano. Quanto desses olhares, muitas vezes, também são direcionados para nós. Sem julgar, mas simplesmente compreender e ter para com esses olhares a compaixão, tal qual o Cristo teve para com todos eles. Muito obrigado. Acho que eu vou tirar um. Que retomada, né? Quanto para refletir, quanto para mudar, quanto para aprender a amar, né, João? Eu vou aprender a amar, vou aprender a amar. E a gente se coloca nesse lugar aí de Zaqueu, né? Ou da multidão, acho que é mais fácil, né? Porque essa transformação, da forma como ele passou para nós, né? Da transformação do momento, né? Que ele se colocou naquela posição para enxergar o Cristo, né? Da reforma íntima de tudo que aconteceu. É muito bom a gente ter essa oportunidade, né? De refletir dessa forma, porque a gente fala, nossa, mas Jesus na casa de Zaqueu, o evangelho, gente, 2000 e tralalá, e nós estamos aqui ainda, né? Interpretando, caminhando, mas foi muito, como sempre, muito iluminado, muito bem amparado já.
transmitiu uma mensagem maravilhosa para início de ano, a necessidade nossa de amar, de aprender a amar, né? De nos reformarmos, porque este dedo de apontar a gente tem muito. A gente vivencia situações que, não que a gente queira ser, ou se ache diferente, ou se ache melhor, não isso, mas como a gente gostaria que as pessoas, né, se tornassem melhores, fossem melhores, porque elas não entendem que nós nos reformando, a melhor, a primeira, tudo que nós fazemos, o primeiro a sentir somos nós, o primeiro a ser beneficiado. E é isso que a gente gostaria, né? Tem a pretensão, às vezes, de poder passar, né? Para os que convivem, principalmente os que convivem com a gente, mas, né, de uma forma assim. Vamos ter muito o que pensar e colocar em prática, né? Não é isso? É colocar, não é fácil, né? Mas a gente já tem que agradecer a Deus essa oportunidade que nós temos de ter essa luz da doutrina, né? Com palestrantes assim que conseguem passar essa mensagem tão importante para nós. E a gente vai se policiando devagarzinho, nós não vamos chegar lá, né? Mas nós vamos chegar lá, porque eu lembro o seu irmão um dia desse, o César, uma das vezes que ele veio aqui fazer palestra, eu gostei muito da colocação dele, que ele fala assim, toda vez que a gente acaba de ouvir um ensinamento tão lindo como esse que o João passou, a gente fala assim, nossa, mas eu estou muito longe. Mas ele está falando, mas nós estamos no caminho, porque nós estamos aqui, a gente está tentando, a gente está se policiando, a gente está tentando ser melhor, fazer o nosso melhor onde quer que nós estejamos, como o João bem falou, né? Onde quer que a gente esteja, a gente procura fazer o nosso melhor. Então nós estamos melhorando, nós já estamos nesse caminho de evolução. E a gente tem que agradecer a Deus por isso, né? Porque a gente sempre também às vezes se coloca assim naquele lugar de, nossa, não faço nada, né? Eu sei, mas como o João bem trouxe, né? Estamos ali com o Cristo, mas não seguindo o Cristo, mas sem o Cristo. Nossa, gente, isso é muito forte, né? Muito bom, João. Deus abençoe você, ilumine sempre a nossa, muito bom. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer, Paulinho? Quietinho. Então nós vamos para a segunda parte do nosso encontro. Quer falar? Ai, perdão. Posso por favor. fazer uma colocação? Deve, sempre acrescenta. Essa palestra ela foi ricamente, né, em detalhes, que nos fez também, pelo menos a mim, chegou para mim muito, assim, muito claramente a importância do fator tempo. A gente vê nessa ilustração, né, ela Linda, né, por mostra sinal. claramente que cada um lá tinha o seu tempo e cada um achava que aquele, o seu tempo, era o mais importante do que de todos os tempos dos demais da multidão. Exato. Né? Então eu acho que isso, o fator tempo, também há que se pensar muito nele, à medida que o João foi colocando a palestra, muito bem colocado, eu só fui pensando no meu tempo. Sim. No meu tempo, no tempo da Lorena. E muitas vezes, quantas vezes eu acredito que eu tenha tropeçado na questão da evolução, porque para mim o meu tempo era o mais importante. Então eu acho que essa questão, o fator tempo na evolução é sumariamente importante para que nós possamos, de uma forma muito genuína, muito natural, muito verdadeira, nos aproximarmos daquilo que Cristo quer que nós façamos. Muito importante que você está Colocar colocando. não o nosso tempo à frente de todos os tempos das outras pessoas. Sim. Né? Não, por que o meu tempo tem que ser mais importante do que o dos outros? Exato. Porque geralmente a gente faz isso, né? Nós temos o defeito de sermos imediatistas. Tudo que a gente quer que seja bom pra gente, a gente quer que tudo aconteça ontem. Né? Sim. E os outros, né? Bem colocado, Lorena. Quando a gente tem medo, por exemplo, de alguma coisa que vai acontecer nas nossas vidas, e até por que não, a nossa passagem, porque ainda a gente, acho que muitos ainda têm essa incerteza, esse medo, né? Com certeza. Então a gente não quer nem chegar lá, nessa
passagem. Então, vê que tudo é o nosso tempo. Sim. Ou para adiar algumas coisas, ou para querer as coisas para ontem. Exato. Tudo é o fator tempo. E a gente tem, eu acho que isso, o fator tempo na questão da evolução, por isso que eu falo, é sumariamente importante. Nós temos que ressignificar isso. Por que todas aquelas pessoas, cada um deles tinha o seu tempo mais valioso em relação ao tempo das outras pessoas? Por que o meu tem que ser o mais importante? Sim. E você trouxe esse termo, tempo, é muito importante, como o João colocou. E o tempo que nós convivemos com as pessoas, que a gente está achando, não falou hoje, amanhã fala, amanhã a gente faz. Qual que é o tempo? Foi exatamente né? o que eu falei no início da palestra. Qual o tempo que eu tenho? Qual o tempo que as pessoas têm? Tchau, tem coisa para fazer em casa. Exato. A gente pode passar, antes de passar por essa porta, a gente pode fazer uma coisa. Sim, exato. E aí? Valorizar, aquela né? pessoa que, de repente, o nosso olhar carinhoso, o segurar nas mãos, o ouvir, né? Que é tão importante, de repente ela pode fazer massagem. E aí? Quantos filhos, né, não falam para os pais eu te amo porque acham que ainda não chegou o tempo dele? É isso. Mas e do pai que quer ouvir, da mãe que quer ouvir, daquele amigo, né? Então eu acho que o tempo, o fator tempo, eu acho que ele é maravilhoso. Assim, a questão da evolução, com essa palestra, eu particularmente, Lorena, falando de mim. Sim. Para mim isso foi uma missão. Foi uma grande missão, porque muitas vezes, e não tenho vergonha de falar isso, muitas vezes eu fiquei no fator tempo porque eu achava que o meu era o mais importante em relação a todos a minha Mas isso é o normal de nós egoístas, nosso egocentrismo. A questão da evolução pode até não parecer. É verdade. O fator tempo não seja uma montanha, mas ele é uma pedra pequenininha e às vezes é nelas que a gente escorrega. Verdade. Complementando só o que você está colocando, além do fator tempo, na nossa confraternização do grupo, do final de ano, uma das nossas amigas colocou que coisa que ela começou dizendo assim: gente, eu não tenho vergonha de falar que eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas e eu falo para todo mundo que eu amo. Porque às vezes parece que fica, né, estranho você manifestar o que você está sentindo. Ela falou, e é tão importante isso, da gente dizer para os nossos, né, para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos vizinhos, eu amo você, sabe? Mas assim, falar, não só falar, sentir, é dessa forma que ela se expressou, sabe? Ela falou, não a gente só falar em palavras, mas a gente em gestos, em forma de tratamento, em forma de acolhimento, sabe? Eu achei muito importante o que ela falou, porque são coisinhas, como você está dizendo, que às vezes passa despercebido da gente, nessa correria nossa. Faz parte da evolução. Isso, exatamente. Como que a gente vai querer um mundo melhor se a gente não for melhor? Não tem como, né? Porque o mundo vai melhorar, mas a transformação começa em nós, nas nossas reformas, né? No bom, no bem todo bem que a gente possa fazer, né? Muito bom. Vamos lá para o nosso passe e depois o Paulinho encerra para nós, né, Paulinho? Com a bênção de Deus. Então vamos lá. Cadê o Durval? Então vamos nos conectar novamente, né? Ao alto, para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de refletirmos sobre o Teu amor. Como aprendemos hoje, o amor que não exclui, que não condena, mas que transforma. Assim como entraste na casa de Zaqueu, te pedimos que entres também em nossos lares, em nossos corações, em nossas consciências, ajudando-nos a reconhecer as nossas imperfeições e, sobretudo, a força que temos para renovar os nossos caminhos. Somos gratos, Senhor, pelos ensinamentos recebidos nesta manhã, pelas reflexões
que nos convidam a essa mudança interior, a reparação sincera e a vivência do bem a cada dia. Agradecemos de modo especial ao nosso irmão João Gâmbaro, que se fez instrumento do bem, ao compartilhar conosco palavras esclarecedoras, inspiradas no Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho de amor, esse Evangelho de esperança. Ampara-nos então, Jesus, para que não sejamos apenas aqui ouvintes, que não saímos dessa casa, apenas ouvimos e pronto. Não, mas que sejamos praticantes dos ensinamentos aqui aprendidos. Que possamos descer, como a imagem nos diz, descer da figueira do orgulho, do egoísmo e das ilusões deste mundo, abrindo espaço para que o amor, a humildade, a caridade façam morada definitiva em nós. Que os bons espíritos nos envolvam em paz. Fortalece-nos para os desafios do nosso dia a dia, como João Gâmbaro bem diz hoje, do nosso cotidiano. E que retornemos aos nossos lares, sim, com o coração mais leve, a mente mais clara e a firme disposição simplesmente de servir. Que assim seja. Um ótimo final de domingo a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Que assim seja.